Olá, joinhas. Boa tarde. Vamos rever um pouquinho das nossas orações subordinadas substantivas que nós iniciamos na última aula presencial que tivemos e vocês agora precisam estudar em casa para que nós possamos dar sequência aos nossos conteúdos, tá? Então, só lembrando um pouquinho aqui, oração subordinada e oração coordenada. Nós vimos estas orações coordenadas que elas são independentes. Elas têm o seu sentido completo. Elas não precisam de nenhum complemento. As substantivas, eu disse a vocês naquela ocasião que elas precisam de um complemento. Elas sozinhas, elas não têm sentido completo. Então, elas assumem sempre o papel do substantivo e esse substantivo pode exercer várias funções na oração. Função essas de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Mas não esqueçam que elas são subordinadas porque elas precisam de um complemento. Nesse complemento que nós vamos dar às orações subordinadas, substantivas, nós vamos acrescentar duas conjunções integrantes específicas, que e se. Essas duas conjunções, elas aparecerão na oração para que ela seja uma subordinada substantiva. No que elas aparecem, elas podem aparecer deixando essa oração subordinada substantiva desenvolvida ou reduzida. Como é que isso acontece? A desenvolvida é quando eu vou usar mais classes de palavras para ampliar essa oração subordinada. Ela não vai mudar o sentido, ela só vai ter uma estrutura maior porque eu vou colocar mais classes gramaticais nessa oração. Então, ela será uma oração subordinada desenvolvida. Se eu quero deixá-la mais compacta, menor, mais reduzida, eu vou precisar usar também as conjunções que e se. Porém, eu vou usar menos classes de palavras. Eu vou deixá-la menor. Eu vou reduzir o tamanho dela. Por isso que elas tanto podem ser desenvolvidas quando eu deixo essa oração com uma estrutura maior, ou ela pode ser reduzida porque eu vou deixá-la no tamanho menor, compacto. Para que eu a deixe nesse tamanho compacto, reduzido, eu posso usar verbos no infinitivo, no gerúndio, no particípio, sem nenhum problema. Esses verbos, nessas três formas nominais de infinitivo, gerúndio e particípio, vai deixar com que ela fique reduzida. Se eu quiser deixá-la numa forma mais ampla, se eu quiser deixá-la maior, eu vou ter que fazer uso de verbo no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Então, eu tenho essas duas maneiras de deixar as orações subordinadas substantivas. Ou ela desenvolvida, usando verbos no indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou ela reduzida, ela compacta, usando verbos no infinitivo, no particípio, no gerúndio, não esquecendo das conjunções integrantes que e se, que precisam se fazer presentes nessas orações subordinadas substantivas. E aí nós vamos ver essa classificação delas, que será conforme a função sintática de cada uma. A função sintática de sujeito, de predicado, de complemento nominal, de objeto direto, de objeto indireto e de aposto. A classificação será em conformidade com essas funções sintáticas que o substantivo vai exercer na oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Começando com a subjetiva. A oração vai ser subordinada substantiva subjetiva quando esse substantivo ele vai estar no sentido de sujeito, ele vai estar com o valor de sujeito da oração principal. É o sujeito que vai dar as cartas nessa situação, nessa oração subordinada substantiva subjetiva.
É o sujeito que vai ser o elemento principal dela, que normalmente é um verbo auxiliar, que vem sempre representado pelo verbo ser, o verbo convir, o verbo estar, sempre um verbo auxiliar e nunca um verbo significativo, que são os verbos de ação. E não esquecendo que precisa ter a conjunção integrante que ou se para que eu tenha uma oração subordinada substantiva. Aqui eu tenho, é fundamental que você chegue antes da reunião. O verbo ser aqui, ele vai estar como função principal da oração. Ele vai estar dando as cartas. Se é fundamental alguma coisa. O quê? Que você chegue antes à reunião. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o sujeito da oração é quem tem o papel principal. E aqui, no caso, é o verbo ser. A predicativa. Ela vai ser a oração subordinada substantiva predicativa quando eu vou ter como valor principal o predicativo do sujeito. Aí nós vamos voltar ao predicado nominal, tá? Para que eu tenha um predicado nominal, eu preciso ter verbo de ligação e predicativo do sujeito, que é tão somente uma qualidade que eu vou dar ao sujeito acompanhada de um verbo de ligação. Lembrando os verbos de ligação: ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, tornar-se e andar no que diz respeito a estado, e não locomoção. Então, eu tenho um predicado nominal porque eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Para que eu tenha uma oração subordinada substantiva predicativa, eu vou precisar ter também verbo de ligação. Aqui eu tenho, ó, na forma do verbo ser, que é o verbo de ligação, e eu tenho o predicativo do sujeito, que esse aqui está exercendo a função de predicativo do sujeito, que está dando a qualidade, está dando referência ao que se revela sobre o sujeito da oração. Está dizendo o que é que eu espero, né? O que é que eu quero com relação ao sujeito da oração. Então, o nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Aqui eu tenho o verbo ser, que ela vencesse o campeonato é o que eu quero que aconteça. É o desejo que eu sinto. É o que eu quero nesse momento. Então, eu tenho aqui o verbo de ligação associado à conjunção integrante que, onde está em evidência aqui o que eu quero que aconteça com relação ao sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. É como se eu estivesse dando uma característica. Então, por isso, está exercendo a função de predicativo do sujeito. Daí, eu terei uma oração subordinada substantiva predicativa. Completiva nominal. Aqui vai entrar em ação complementos nominais, que são aqueles complementos que nós damos não a verbo, e sim a substantivo, abstrato, adjetivo ou advérbio. É o que vai entrar aqui. Aqui a gente não vai associar a verbo, e sim a substantivo, abstrato, adjetivo ou advérbio. Eu vou dar um complemento a eles, onde esse complemento que eu darei vai ter que aparecer a conjunção integrante que ou se, junto de uma preposição. Essa preposição é imprescindível que esteja associado da conjunção integrante que ou se. Se faz necessária que esteja presente essa preposição, para que eu tenha uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? Então, aqui eu tenho, temos fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Nesse caso aqui, eu tenho o complemento de um substantivo abstrato fé, que é aquilo que eu sinto, que eu não posso tocar e não posso ver, apenas sentir. Então, eu tenho aqui o substantivo abstrato fé, complementando, se eu tenho fé de alguma coisa ou em alguma coisa. Eu já vou ter aqui, ou eu tenho fé de alguma coisa, ou em alguma coisa, ou em alguém. Obrigatoriamente, eu terei que fazer uso de uma preposição nesse meu complemento. Então, estou complementando um substantivo abstrato, fazendo uso de uma preposição, agregando à preposição a conjunção que, então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora, vamos ter
Objetiva direta, objetiva indireta e a positiva. Objetiva direta. Verbos transitivos. Verbo transitivo é todo aquele que precisa de um complemento. Se esse complemento não vier acompanhado de preposição, esse verbo será classificado como transitivo direto. Se esse complemento vier acompanhado de preposição, esse verbo será transitivo indireto. E aí vai entrar agora a questão do complemento. Eu vou dar um complemento ao verbo transitivo direto que não tem preposição. Esse meu complemento, sem preposição, ele será chamado de objeto direto. Quando eu dou o complemento ao verbo transitivo com preposição, esse meu verbo será transitivo indireto, porque eu coloquei preposição no complemento dele. Daí vem agora a questão da oração subordinada substantiva. Para que eu tenha uma oração subordinada substantiva objetiva direta, eu vou ter que dar o complemento à frase que está na oração, um complemento sem preposição, mas que tem a conjunção que ou se. Eu preciso da conjunção que ou se para que ela seja uma oração subordinada substantiva. Se nesse complemento que eu vou dar, eu vou colocar o que e o se, e não vou colocar a preposição, eu tenho um verbo transitivo direto, porque quem deseja, deseja alguma coisa, eu vou dar um complemento, onde não vou colocar preposição. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto, esse complemento vai ser objeto direto. Logo, remetendo às orações subordinadas substantivas, ela será uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque no complemento do verbo desejar, eu tenho a conjunção integrante, porque eu desejo que vocês sejam felizes. E eu não tenho nenhuma preposição no meu complemento. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O contrário do que nós vamos ver agora. O gerente precisa de que esteja tudo bem. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou precisa de alguém. O próprio verbo já me remete a um complemento com preposição. Então, ele já me indica que ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa do complemento com preposição. Nesse complemento com preposição que eu vou dar ao verbo, acrescentando no complemento a conjunção integrante que, então eu vou ter um verbo transitivo direto, indireto, aliás, no complemento dele, que eu tenho preposição, eu vou ter um objeto indireto. Mas por ser uma oração subordinada substantiva, onde eu agreguei a esse complemento a conjunção integrante que, então eu vou ter agora uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. E a última classificação é a positiva, que agora me remete ao aposto, que nós estudaram ano passado, aposto e vocativo. E aí, o aposto é uma informação a mais que eu darei ao sujeito, onde, em determinadas situações, se eu retirar essa informação a mais que eu dei ao sujeito, não vai fazer alteração nenhuma. Eu posso retirar que a frase não vai perder o seu sentido. Esse termo nós chamamos de aposto, que normalmente na nossa nomenclatura gramatical, esse aposto ele vem através de 3 sinais de pontuação. Ou ele vem entre vírgulas, ou ele vem separados por 2 travessões, ou ele vem depois de 2 pontos. Esses sinais de pontuação me indicam automaticamente um aposto, porque eu estou agregando uma informação a mais, onde, na maioria das vezes, se eu for retirar essa oração, não vai ter alteração nenhuma do sentido, então eu vou ter ali um aposto, porque essa informação vai estar ou entre vírgulas, ou entre travessões, ou
após os dois pontos. Então, eu vou ter ali um aposto. Trazendo para as orações subordinadas substantivas, onde eu vou acrescentar nesse aposto a minha conjunção integrante que, então eu vou transformar esse aposto em uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, aqui eu tenho as 6 classificações das orações subordinadas substantivas. A subjetiva, que tem como função o sujeito. A predicativa, que tem como função o predicativo. A completiva nominal, que tem como função o complemento nominal. A objetiva direta, que tem como função o objeto direto do verbo transitivo direto. A objetiva direta, que tem como função o objeto indireto do verbo transitivo indireto. E a positiva, que tem como função o aposto. E aí, nesse caso, nós concluímos as 6 classificações das orações subordinadas substantivas. Espero que vocês continuem em casa estudando enfaticamente, se cuidando, cuidando das pessoas que vocês amam, só saindo de casa para o que for necessário mesmo, não ficar saindo à toa, se cuidando, lavando bem essas mãos, tendo o máximo de cuidado possível, para que dentro em breve nós possamos voltar às nossas atividades presenciais e sairmos dessa situação difícil que nos encontramos. Então, se cuidem, bons estudos e fiquem em casa. Beijos, joinhas!